É com grande alegria que damos início ao 17º Encontro de Medicina Espiritual em Pelotas. Agradecemos a Deus e a Jesus por mais esta bênção recebida. A equipe espiritual responsável por este trabalho. Trabalhadores incansáveis da Seara de Jesus. E a equipe de trabalhadores do Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Jacupiranga, São Paulo. Convidamos então a todos juntos fazermos a prece de abertura. Boa noite, dedicados irmãos. Que Jesus nos conceda a sua paz. O nosso tema hoje, Senhor, que eu veja. Nós estamos fazendo a alusão a uma passagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a cura do cego Bartimeu. Muito interessante essa passagem. Nós vamos ler ela na íntegra, para depois nós fazermos algumas análises e vermos se tem a ver com a cura só da cegueira física, ou se tem algo a mais que Jesus quis nos dizer sobre isso. A gente para pensar muitas vezes pouco nos detalhes dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. O cego Bartimeu, que é o cego de Jericó, ele não foi o único cego que Jesus curou. Era de uma preocupação muito grande de nosso mestre abraçar todas as necessidades e todos os tipos de enfermidades que se apresentaram para ele. Ele não deixou ninguém abandonado ou sem uma resposta. Ele dizia: a tua fé te salvou. Às vezes ele complementava para outros: vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Não contes para ninguém. Para outros ele disse: vá, se apresente ao sacerdote e apresente a oferenda prescrita no testamento. Porque algumas pessoas estavam praticamente dadas como mortas, principalmente as pessoas que eram portadoras de hanseníase. E na tradição, essas pessoas não contavam mais nas listas dos vivos. Quando alguém ficava curado da hanseníase, tinha que tirar um novo atestado, uma nova certidão de nascimento. Sério. É isso que Jesus dizia: para você não ter problemas legais, vá lá, faça, né, tudo que tem que ser feito. Então ele dizia: vai lá e se apresente aos sacerdotes, mas não para que eles se apresentassem para expor a cura de Jesus, apenas para que eles não tivessem problemas legais. Se nós olharmos bem no nosso planeta, os dados da Organização Mundial de Saúde nos dizem que realmente é uma preocupação. 36 milhões de pessoas não enxergam nada, completamente, no mundo inteiro. Uma pessoa a cada 5 segundos no mundo está perdendo a sua visão. Enquanto nós fizermos essa palestra hoje, centenas de pessoas estão perdendo a visão no nosso planeta. São dados estatísticos confirmados, censos. Então é interessante, né? Porque a cegueira também tem esse lado expiatório material que nós não podemos negar. Que nós não podemos deixar também de falar. Afinal de contas, se nós olharmos a questão expiatória, que, por exemplo, é narrado no livro Espírito da Verdade, o livro Espírito da Verdade, ditado pelo
por diversos espíritos ao médium Francisco Cândido Xavier. Uma entidade veio trazer, por exemplo, um testemunho do que aconteceu com ele. Ele era... O espírito se chama Júlio. Ele casou, muito apaixonado pela sua esposa e muito ciumento. Em breves tempos após o seu casamento, a sua esposa, uma pessoa muito alegre, inocente, ela sorria, brincava, e a sociedade maldosa começou a interpretar mal aquela postura dela. E amigos, né, começaram a falar coisas para ele, né, sobre a postura dela, se ele não achava estranho, insuflar uns ciúmes, né, como se a vida dos outros nos fosse algo que nos dissesse respeito. Se nós já não temos os nossos próprios problemas, para que pudéssemos nós estar nos preocupando assim com a vida dos outros. Mas começaram a insuflar nele, ele começou a alimentar esse monstro do ciúme. Até que um dia, um telefonema no serviço disse: vá na sua casa, há um homem dentro da sua casa. Ele, que já estava com a mente perturbada, saiu correndo, chega lá e encontra na penumbra do quarto, né, um homem, dois vultos, de um homem e de uma mulher. Ele não pensou duas vezes, sacou da arma, desferiu um tiro em cada um, assassinou-os e depois se suicidou. No plano espiritual, depois de um bom tempo, ele veio saber o que aconteceu. Os espíritos contaram para ele que, na verdade, aquilo tudo foi um enorme e infeliz erro. Porque o que a esposa fez foi chamar um profissional para arrumar a tomada do quarto, porque tinha dado um curto, e ela queria passar a roupa do marido para o trabalho da semana. E ela chamou um profissional para ir lá arrumar a tomada do quarto, onde estava o ferro de passar roupa. E esclareceu ele sobre esse fato. Quando ele soube, na espiritualidade, né, o quanto ele tinha sido estúpido, o quanto ele tinha se enganado, o quanto tempo ele perdeu aquecendo às sugestões dos amigos, que nós temos que rever muitas vezes, se de fato são, ele narrou no final da história que ele pediu uma reencarnação expiatória na Terra e ele ganhou a bênção de nascer sem a visão. Talvez porque não soube enxergar as belezas da vida, porque ele feriu o centro visual com seu projétil, dilacerou, obviamente, precisava reequilibrar. Então, como nós vemos, ele pediu para nascer sem a visão. Suicídio. Então, nós temos esse aspecto, né, expiatório, que com certeza nós não vamos dizer que Deus se engana ou que alguém está sendo castigado. Não, isso tudo são provas necessárias. Nós estamos num planeta de provas e expiações para que nós possamos expiar e possamos nos reencontrar com as leis de Deus. Aí nós podemos olhar todos os outros tipos de dificuldades, todos os outros tipos de problemas que assolam o nosso corpo físico e nós analisemos o quanto que nós podemos e devemos conversar com Deus sobre o tanto que nós precisamos, além da cura do corpo, da cura da nossa alma, para que a gente de fato se liberte para sempre. Mas nós estamos nesse tempo especial, predito pelos Espíritos, são chegados os tempos, nós estamos nesse momento especialíssimo. Aliás, hoje, dia 19 de julho, dia 20 de julho, dia que o homem foi ao espaço, né, há 50 anos atrás, comenta-se no meio espírita dessa passagem, dessa revelação que foi divulgado pela doutora Marlene Nobre, presidente da Associação Espírita do Estado de São Paulo, da Associação Médico Espírita do Estado de São Paulo, fundadora da Folha Espírita. E, em maio de 2011, ela publicou uma matéria, uma entrevista
de um jovem, Geraldo Lemos Neto, que era muito próximo ao Chico, em que o Chico lhe confidenciou uma revelação de que, desde que o homem pisou na Lua, há 50 anos atrás, que os espíritos coordenadores das potências universais conversaram com Jesus sobre essa questão do homem estar tão avançado tecnologicamente, mas não tão avançado espiritualmente e moralmente, que com essa maioridade intelectual, responsabilidades já deveriam estar sendo assumidas pelos homens. E que aí Jesus teria firmado, segundo Geraldo Lemos, um compromisso de, em 50 anos, não se haver progressão nessa corrida armamentista, como estava na época da Guerra Fria, entre vários países, em que o homem tinha aumentado o poder bélico de destruir 20 vezes o nosso próprio planeta com as ogivas nucleares que já existiam no nosso mundo. Uma só, algumas bombas nucleares já seriam suficientes, mas tinham dezenas de tantas outras. A tal ponto que, se elas explodissem, o potencial destruidor era de 20 vezes ao nosso planeta. Então, realmente era preocupante. Então, todo um trabalho começou a ser realizado de reencarnação, aceleramento do progresso moral, intelectual, como nós já vimos em livros. Amanhecer de uma Nova Era, do médium de Paulo Franco, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, onde ele fala a questão de que espíritos de sistemas das Pleiades, por exemplo, especialmente do Sol, de Alcíone, que são espíritos que não têm compromisso nenhum com o nosso planeta, estão vindo reencarnar aqui na Terra. São espíritos redimidos, espíritos de altíssima capacidade espiritual, se prepararam para isso, estão vindo sem nenhum compromisso kármico, vou usar uma palavra que não é espírito, mas sem nenhum compromisso pretérito com o nosso planeta. Eles estão reencarnando para realmente mostrar para nós como se faz, como se consegue vencer, como não se cede a más sugestões, por exemplo, essa que eu contei que aconteceu com o jovem, em julho, que foi narrado no livro Espírito da Verdade, ou tantas outras, como que nós possamos enxergar o futuro que está diante de nós, como que nós não desperdiçamos nem um minuto da nossa vida, porque esse é o nosso precioso tempo, nosso maior tesouro, esse é o nosso maior tesouro aqui na Terra, é o nosso tempo. Como que nós não desperdiçaremos nenhum minuto, não atrasaremos, não estagnaremos? Eles vieram aqui nos ensinar. É nesse tempo que nós estamos vivendo. Aquele tempo que Jesus falou no seu sermão profético, das parábolas, né, que ele contou no sermão profético, por exemplo, a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 eram imprudentes. E elas estavam esperando um noivo. O que é esse noivo? O noivo é esse reino de amor, esse mundo de regeneração, neste momento de transição. Então, neste momento de transição, essas 10 noivas, elas estavam esperando a chegada do noivo. 5 eram prudentes e imprudentes. O que diferenciava as prudentes das imprudentes? Como não se sabia a hora que o noivo ia chegar, as prudentes tinham uma reserva de combustível para colocar na sua lâmpada, né, no seu lampião, quando se fosse de noite, elas pudessem, né, procurar encontrar o caminho onde o noivo estava, se fosse longe ou perto. As imprudentes tinham um pouquinho só. Olha o que Jesus disse nessa passagem, né? Que elas dormiram, todas dormiram. Só que, quando o noivo apareceu, gritaram: o noivo chegou. São chegados os tempos. Chegaste nos tempos. Parece que nós estamos vendo alguém anunciando a chegada desse noivo no Evangelho. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Os obreiros do Senhor, na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo. São chegados os tempos. Né? Na introdução, as mensagens assinadas pelo Espírito da Verdade e tantos outros. Vejam, parece que esse clamor de que está no Evangelho segundo o Espiritismo.
E com a chegada do Consolador prometido, chegou o noivo. Então nós estamos indo ao de encontro. Quem é o prudente neste caso? Porque as imprudentes foram lá pedir para as prudentes: me empresta o teu azeite, porque senão eu não consigo chegar lá na escuridão. Mas as prudentes disseram: se eu emprestar o meu, eu também não chego lá. Então, vá comprar com quem tem e vá seguir. Só que, enquanto elas foram comprar azeite, as prudentes entraram para as bodas e o noivo fechou a porta. As imprudentes chegaram atrasadas, correndo, bateram na porta e o noivo disse: não, a porta está fechada, as bodas já começaram. Vou resumir rápido. Ser bem claro. O que é o azeite? Que vai manter luz, e tem tudo a ver com o nosso estudo, porque luz para que enxerguemos o caminho. Né? Em primeiro lugar, em épocas de transição planetária, como disse nosso querido Haroldo Dutra Dias, não se consegue viver nas custas das luzes dos outros. Eu quero seguir eu quero seguir aquele. Por exemplo, há uma região no estado de Goiás que seguiam um médium que fazia curas. Hoje está todo mundo um pouco perdido, porque viveram atrás de uma luz que não existia. Nós não vamos ficar citando os nomes, né? Porque não é o caso daquele médium de cura que gerou aquele enorme escândalo que nós estamos vendo. Afinal, muitas pessoas que podem nos perguntar: era espírita? Não, nunca. O próprio médium Divaldo Franco, numa entrevista falando sobre essa questão desse escândalo, ele mesmo falou: ele nunca se declarou espírita. Então, não é assim o espiritismo. E também, se for espírita, somos todos seres humanos. Somos todos seres humanos e nós temos que olhar a árvore, os frutos, para ver se o bom fruto está vindo, só pode vir de uma árvore boa, e o mau fruto só pode vir de uma árvore má. E Jesus disse: olha os frutos. É tão simples que a gente não vá ficar depender de quem de fato não tem luz. Mas nesse tempo de quem tem luz, obviamente, por exemplo, quantas pessoas seguiram o médium Chico Xavier a vida inteira, estavam diante de um anjo, abraçavam esse anjo, estavam ali com esse anjo todos os dias, e muitos o amparavam, sentiam as bênçãos do seu magnetismo, mas esse anjo ascendeu ao plano espiritual. Foi recebido por Jesus no plano espiritual, abraçado pelo próprio Cristo, como conta Joana de Ângeles, pela psicografia do médium Divaldo Franco. Como foi a recepção de Chico Xavier no mundo espiritual? Mas o Chico fez a sua missão, cumpriu a sua missão. Ele serviu a uma causa. Ele passou o que tinha que passar. Combateu o bom combate. Mas, e as pessoas, e até mesmo nós, que lemos os seus livros e as suas mensagens, que nos emocionamos com as suas histórias e com seus casos, como que está a nossa iluminação? E como será a nossa ascensão? Então, nessa época de transição, nós temos que nos preocupar em adquirir o combustível que vai clarear a nossa entrada, o caminho, para a nossa entrada nesse mundo de bodas, de amor, de esperança, de fé e de caridade. Como nós sempre falamos, nós lembramos daquele livro do irmão Jacob, que na verdade era um diretor da Federação Espírita. Ele escreveu um livro através do médium Francisco Cândido Xavier, Voltei,
chegou no mundo espiritual com o cabedal de um diretor. Dirigia os serviços de doutrinação, falava com os espíritos, comovia, convencia, amparou muitas entidades espirituais, outras nem tanto. Por tantos anos, uma pessoa influentíssima. Mas eis que ele chega no plano espiritual apagado. Ele falou, ô mentor, não tem luz. A minha aura está opaca. Ele olhava outros passar, contemporâneos dele, Caibar Chute era um sol perto dele. Bittencourt Sampaio, então, era uma estrela de primeira grandeza que precisava, para dar uma comunicação no âmbito em que ele estava, né, no campo espiritual em que ele estava, tinha que descer em condições especiais. Tinha que praticamente se materializar. Ele falou, tem uma coisa errada. Por que eu não tenho luz? Porque essa é uma pergunta que nós podemos fazer. Por que a minha lâmpada está sem azeite? Por que eu não estou enxergando isso? Por que eu não estou vendo como adquirir esse azeite? E o seu mentor falou. E a resposta dele é para nós. O seu orientador no plano espiritual respondeu a ele, está lá no livro, convido que todos nós leiamos. Falou, é que você viveu muito na teoria. Faltou caridade. Você convenceu com palavras, com inteligência, mas não com coração. Faltou amor. Sobrou inteligência. Espírita, amai-vos. Primeiro mandamento. Instruí-vos. O segundo. Ele instruiu e não amou. Comparecia na instituição espírita como um dever. Eu tenho que estar, eu vou lá, eu tenho horário, eu tenho um compromisso, mas saía, o mundo era o mesmo. Sempre. Nós estamos numa época de transição para mudar o mundo. Mas não mudar o mundo, eu vou mudar o mundo e eu fico do mesmo jeito. Não. A partir de mim mesmo. Mudando o meu jeito, não insuflando ninguém na mente dos outros. Maus pensamentos, maus sentimentos, calúnias, maledicência, proliferando o mal. Não, falando do bem, proliferando o bem, ensinando o amor, contagiando as pessoas e não contaminando as pessoas com maus sentimentos e pensamentos. Então, neste ponto, o nosso irmão entendeu. Vou ter que voltar a estudar o Espiritismo. Mas lá no plano espiritual, ele ficou 10 anos lecionando, depois que desencarnou, a matéria doutrina espírita. Um belo dia ele vinha do centro educativo onde ele lecionava, e um grupo de espíritos se aproximou zombando dele. Era ele, veja, ele não tem luz. Olha ali, ele que nos doutrinava, e aí? Desafiando ele. Mas ele sentiu compaixão daquelas entidades e fez uma prece. Uma prece movida pelo coração, não é aquela prece decorada, sentida, né? Não é pelas muitas palavras que vocês se farão ouvir, foi o que Jesus disse, né? Quando ele fez essa prece do coração, a aura dele brilhou. E as entidades não chegaram perto dele. O azeite da sua lamparina chegou. Hoje, quando nós falarmos do cego de Jericó, Bartimeu, também do cego da piscina de Siloé, que foi na piscina de Betesda, a piscina de Siloé, perdão, que é, em hebraico, o chamado como enviado, Siloé significa enviado. Quando nós olharmos isso, vamos fazer uma introspecção. Porque o convite de Jesus
é para que nós enxerguemos o mundo que está diante de nós. Que essas escamas que muitas vezes nos impedem a ver com clareza o caminho que nós estamos tomando. Se seguimos pessoas ou se seguimos uma moral, um ensinamento. Porque não há como alguém manchar o Espiritismo. O Espiritismo independe de pessoas. É um conjunto de ensinamentos trazidos da mais alta hierarquia espiritual. Não há como manchar isso. As pessoas mancham a si mesmas, mas não a doutrina espírita. Como que nós, com tanto que nós recebemos, nós vamos chegar no mundo espiritual com a lamparina na mão acesa, iluminando o caminho que vai nos levar até Jesus. Nós lembramos de Paulo, o apóstolo, que perseguiu os cristãos, que fez a acusação e que levou em apedrejamento em praça pública Gesiel, na verdade, Estevão, o primeiro mártir que se tem conhecimento da doutrina espírita, que foi apedrejado em praça pública, e depois ele saiu a perseguir o homem que havia convertido a sua noiva Abigail, que era Ananias. Ele foi, e na estrada de Damasco, ele encontrou Jesus. Disse: Saulo, que ele se achava o homem que enxergava. Doutor da lei, jovem, um expoente, uma promessa do Sinédrio. O homem que entendia de casuística como ninguém, falava bonito, se expressava bem, bem postado, um admirado, uma promessa, um expoente. Como nós vemos? Como nós vemos? Em muitas situações. Mas quando ele se deu de frente com Jesus, Jesus resolveu mostrar um pouquinho da sua luz espiritual. Ele ficou cego. Ele só via Jesus e disse: não, meu Deus, que sol é esse? Ele falou: Saulo, por que tu me persegues? E Saulo caiu, mas caiu cego. Senhor, o que eu faço? Entra na cidade e lá vai te dizer o que vai ser feito. Jesus foi, quando ele não enxergava mais, ele foi na cidade, lá estava, mandou ele procurar. Ele encontrou Ananias. Ananias impôs as mãos e ele voltou a enxergar. Detalhe, a partir deste momento, a vida de Saulo, que depois se transformou em Paulo, foi a história que nós já conhecemos, a epopeia de renúncia, de trabalho, de apedrejamentos em praça pública, de prisões, de açoites, e por fim enfrentar Nero. E fazer o discurso que está no livro Paulo Estevam, que se nós ficarmos lendo durante 10 anos o discurso de Paulo, é pouco para que nós estudemos por completo tudo o que ele quis dizer ali. O discurso de Paulo de Tarso para Nero. Nero ficou assim: não, pelo amor de Deus, quem é esse homem que está falando tanto para mim, eu não consigo nem me mexer? Porque a força do amor é maior que a força do mal. O amor vence o mal. A força do amor derruba o mal. Mas por que o mal impera na terra? Bom, o Espírito da Verdade falou no livro dos Espíritos, por causa da omissão dos bons. Os bons, não vou fazer isso. Ah, não, deixa lá, isso é com ele, não é comigo. É bom, ele é bonzinho. Não me meto, não vou me envolver com isso. Não é que nós temos que levantar a bandeira e sair para a rua, não. Mas em não aceitar, com muitas situações, já não é ser omisso. É um vídeo do médium Raul Teixeira, Os Omissos. José Raul Teixeira, que ele fez. Então,
o Saulo, por ele ter tido a coragem de não ser omisso e falar para Nero tudo o que ele falou, o amor venceu, o amor triunfou, como deve em nós triunfar sempre. Nero disse, não, vai, mata esse homem. Mata esse homem. Dá um tempo aí para ninguém ficar preocupado, deixou ele meio solto, levou ele, os soldados, pouco tempo depois, levaram ele para um lugar e degolaram ele. Está lá no livro Paulo e Estevão. Um detalhe, o soldado ergueu a espada para desferir o golpe na cabeça dele e o soldado tremia, porque estava diante de um homem justo. E o Saulo disse, soldado, não tremas e cumpra a tua missão, porque eu vou para Jesus e tu vai ter de encontro Nero. Não tenha piedade de mim, eu tenho de você. Então o soldado quebrou aquela imantação e desferiu o golpe. Um capricho de Jesus. Quando Paulo, acordou no plano espiritual, ele estava cego. Eu estou cego. E agora? Mas ele estava em paz. É muito dever cumprido, sentimento de dever cumprido, ele estava em paz, não estava preocupado. Né? Não está no Evangelho segundo o Espiritismo, o sentimento do dever cumprido dá paz de espírito, o coração bate melhor. Porque tanto sofre o corpo, quanto mais abalado estiver o espírito. Mensagem do Espírito da Verdade. Mas ele escuta uma voz, Paulo. Ele falou, meu Deus, Ananias, de novo é você. Ele falou, devolvi naquela época os olhos da terra para você. Quer Jesus que eu devolva novamente os olhos espirituais. Impôs as mãos, ele viu. Ele conseguiu, na sua existência, vencer todo o mal que ele tinha feito, porque ele matou pessoas. Ele insuflou rebeliões. Ele lhe fez o levante contra os cristãos, os seguidores de Jesus, como Saulo. Mas em toda a sua vida, tudo que ele fez, ele pagou com juros e correção monetária, tipo Zaqueu. Senhor, se eu fiz mal a alguém, Senhor, de tanta felicidade que Zaqueu estava, eu quero dar um quádruplo de volta para ele. Tipo assim, se eu lesei ele em R$1.000, toma 4.000. Senhor, eu não fiz só isso, não. Senhor, a partir de agora eu estou tão feliz que tu entrou na minha casa que eu estou dividindo tudo que eu tenho com todos. Você quer a felicidade quando Jesus está conosco? A gente não dá vontade, né, de voar. Dá uma vontade. É inexplicável a força, a alegria que a gente tem quando a gente está imbuído desse sentimento do Evangelho, do dever cumprido. Zaqueu, que ele era um publicano, ele era odiado pelas pessoas. Porque ele cobrava impostos, tipo Receita Federal cobrando imposto de renda da gente. E ele era autorizado para isso. Então as pessoas odiavam. Mas quando Jesus olhou ele na árvore, eu pergunto, por quê? Jesus disse, Zaqueu, desce da árvore porque hoje eu quero jantar na tua casa. Pô, tanta gente querendo que Jesus fosse jantar com ele. Zaqueu não pediu, subiu, estava agarrado num galho de árvore. Jesus olhou para ele, Zaqueu, chamou pelo nome. É importante que eu vá hoje jantar na tua casa. Por que que Jesus vai entrar na nossa casa? Por que ele entraria na nossa casa? Por que ele estaria conosco? Porque Zaqueu, sendo rico, sendo um homem reprovado pela sociedade, pela sua profissão, quando ele soube de Jesus, o homem que andava com os pecadores, ditos pecadores pela sociedade, né? O homem que amparava e perdoava e amava,
Ele falou, eu preciso ver esse homem. Saiu correndo. Veja, isso já não é normal. Um homem da classe social de Zaqueu, ele anda caminhando quase em câmera lenta, porque a soberba, a imponência, né? Ele desfila, ele não caminha. Mas quando ele soube que Jesus estava passando, ele correu. E fez algo ainda mais estranho para todos que olhavam. Não, é Zaqueu aquele ali. Ele era baixinho. Ele não ia ver Jesus. Ele só queria ver Jesus. Subiu numa árvore, num sicômoro. Uma árvore pequena, tipo uma figueira dessas, né? Que nós temos ali na Lagoa dos Patos. Subiu, ficou num galho. Sim, ele perdeu completamente a compostura. Não importa o que as pessoas vão pensar. O que importa é que eu esteja com Jesus. E Jesus o premiou. E a felicidade dele foi tão grande que ele recebeu Jesus. E Jesus se apresentou para ele. E sabe o que Jesus disse? A salvação entrou nessa casa hoje. Mas não foi porque ele repartiu bens, não. Porque a felicidade dele estava tão grande que não só a questão da avareza, entre outros sentimentos, iriam se dissipar diante daquela alegria que nós temos que conquistar. Uma enfermeira, quando a gente achar assim, Zaqueu viu Jesus, eu não estou vendo Cristo, né? Pode bater na gente um sentimento de que eu fiz muita coisa aqui, agora como é que vai ser, né? Essa luz maravilhosa, bendita da doutrina espírita, como eu faço? Né? Como é que vai ser? Bem, tem uma enfermeira, ela tem 52 anos atualmente, Bronnie Ware, australiana. Ela escreveu um livro depois que ela anotou as queixas de pacientes terminais que ela cuidava. As 12 últimas semanas ela era destacada e fazia esse trabalho de acompanhar os pacientes terminais que iriam desencarnar. E ela reparou que, claro, naturalmente ela tinha que amparar, mas ela conversava, e conversando com eles, ela anotou, as queixas eram comuns. E ela escreveu depois uma matéria que se tornou muito concorrida e fez ela escrever um livro. Os 5 maiores arrependimentos de quem está morrendo. Será que é importante nós ouvirmos isso? Porque nós vamos um dia voltar para o plano espiritual. E ela está nos dando um brinde do que dezenas de pessoas disseram para ela, homens e mulheres, no leito da passagem para o plano espiritual, dos diversos credos e condições sociais. 1. Queria ter aproveitado a vida do meu jeito e não da forma com que os outros queriam. Eu não vou fazer comentários. Eu vou ler e a gente fica só refletindo. Que há muito que se falar sobre essa questão, né? Mas também não é assim. Eu vou ser um rebelde sem causa e fazer movimentos, não estou me importando com as pessoas. Não é isso. Mas também não é só se anular. A gente tem direito a ser feliz, sim. E muitas vezes nós temos que sermos autênticos. Ou os pais que querem obrigar os filhos a fazer o que querem, mas os filhos querem seguir, por exemplo, uma outra profissão. Né? E assim vai. As infelicidades que se constroem por esses conflitos. Lá, na hora que a gente for para a espiritualidade, nós vamos dizer, puxa, eu podia ter feito mais coisas do meu jeito. Eu não queria ter trabalhado tanto. Isso era uma queixa mais comum dos homens. Ela reparou, porque considerando a época em que ela fez e acompanhou, né? E a região onde ela, na Austrália, por exemplo, né? Ela viu que os homens se queixaram mais disso
do que as mulheres. Mas as mulheres também se queixaram, mas ela só foi uma constatação. Porque muitas vezes se chegava no leito da desencarnação e eles falavam: eu não vi o meu filho crescer. Não senti como ele era. Nem conheço direito. De tanto que se dedicou a prover as questões materiais. Trabalhar é perfeitamente compatível com viver a vida em família. É não darmos mais valor para as coisas materiais. Aliás, Jesus, numa passagem memorável, ele falou sobre isso. A questão dos homens que pediram para ele partilhar os bens, né? Participar de uma divisória lá de herança. Jesus diz: quem me fez juiz da vossa causa? E ele contou uma parábola. Vou contar uma passagem, porque a felicidade do homem não está sobre os bens que ele possui. Um homem muito rico, que tinha muitas plantações, as plantações começaram a dar muito, mas muito. E ele disse: bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou derrubar meus celeiros e vou construir celeiros maiores. E vou guardar tudo e vou dizer para minha alma, tu tens o suficiente. Agora come, bebe, dorme, ostenta. Que agora você tem uma grande colheita, uma grande produção. Parece que somos nós. Trabalhando e construindo coisas materiais. Eis que Jesus disse: ajuntai tesouros do céu, né? Que Jesus disse que nem a traça e nem a ferrugem consome. Mas eis que esse homem ouviu de Deus a expressão: insensato que sois, porque nesta noite a tua alma será pedida. E o que tu ajuntaste, para quem vai servir? Uma reflexão: se nós colocamos muito esforço nos bens materiais. Mas é óbvio que o nosso convite é para que nós sejamos desavisados, não sejamos previdentes, se nós temos filhos, se nós temos família, que nós temos que deixar uma estrutura, mas não, por conta disso, não fazemos absolutamente nada de ação espiritual ou religioso na nossa vida. Isso não nos exime de sermos cristãos. E amar, e amparar, e praticar o bem e a caridade. Terceiro, queria ter falado mais dos meus sentimentos. Que, aliás, os psicólogos sabem muito bem os transtornos que decorrem das pessoas que guardam para si. Isso dá taquicardia, dá angina, dá dor de cabeça, dá uma gastrite, dá uma série de reações no nosso corpo físico pela liberação, obviamente, das secreções das nossas glândulas, por exemplo, a adrenalina. Né? Quando a gente está muito ansioso, nosso organismo ele produz mais adrenalina para a gente estar sempre, né? A adrenalina dá aquele estímulo, a gente fica em guarda para poder ter poder de reação. Mas só que isso toda hora, daqui a pouco não dá, né? Não aguenta, o motor não aguenta sempre andar 150, 170. Ele precisa parar um pouco, fazer uma manutenção de vez em quando. De vez em quando. Quarto, não queria ter pedido contato com os meus amigos. Nós temos que valorizar os nossos amigos. Porque quando a gente vai lá para cima, muitas vezes, na hora mais difícil, nós lembramos dos amigos. Mas como é que a gente chama se a gente desprezou aquela pessoa por tanto tempo? Cultivar amigos, mas amizades reais, não aquelas interessadas. Não aquelas amizades que se leva com o vento. E quinto, eu queria ter me permitido ser feliz. Vejam,
os 5 maiores arrependimentos das pessoas que desencarnam. Não estamos falando aqui para todo mundo dizer assim, ai meu Deus, e agora eu estou arrependido. E sair daqui doente. Não! A nossa proposta é que, graças à doutrina espírita, lembremos de Paulo, limpou a encarnação dele, ele era um assassino. Se nós começarmos agora esse divisor de águas dentro de nós, nós podemos, sim, reconstruir a nossa vida. Senhor, disse o bom ladrão, que está lá no livro Boa Nova, a narrativa de Humberto de Campos. Quando tu chegar no paraíso, tu te lembra de mim. Que ele era um criminoso, mesmo. Ele era um criminoso, confesso. Mas aquele arrependimento na hora de morrer foi reconhecido por Jesus como um autêntico. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no livro também Fonte Viva, capítulo 90, ele diz que o arrependimento não é para a gente ficar derramando um rio de lágrimas, de arrependimento, de dor e de sofrimento. O arrependimento tem que ser um combustível para nós mudarmos e transformarmos a nossa vida. Se eu enxerguei hoje valores que eu não estava enxergando antes, comecemos agora. Procurar um amigo que a gente não deu tanto valor. Andar um pouco descalço. Chegar em casa, abraçar o filho. Meu filho, vamos fazer a lição de casa contigo hoje. Como é que o filho muitas vezes nos procura para fazer a lição e não nos acha? Tem alguma coisa que tu quer me contar? Fazer isso agora. Nós já sabemos. Começamos agora e tantos outros. Encher a nossa lamparina com azeite, frequentar a instituição espírita, tomar o passe, se energizar com aquelas bênçãos de luz que o passe tem de poder. Mas a doutrina espírita nos diz algo especial. Fora da caridade não tem salvação. O que é a caridade? Quando nós pensarmos em caridade, eu vou lembrar a passagem de Jesus. Passai para a minha direita. Ele vai separar naquele dia do juízo as ovelhas das cabras. E vai botar as ovelhas à direita e vai dizer, passai para a minha direita, vós que quando eu tive fome, me deste de comer. Eu estive nu e tu me vestiste. Eu estava na prisão e tu foste me visitar. Eu estava doente e tu me medicastes. Eu não ouvi Jesus dizer, você pregou o evangelho para mim. Porque Jesus pregou o evangelho, mas multiplicou pães, peixes, até a água em vinho ele transformou numa festa. Para abençoar a sua mãe, um pedido da sua mãe. Quando nós quisermos saber o que é caridade, lembremos dessa passagem. Do contrário, nós vamos chegar no plano espiritual e a nossa lâmpada vai estar apagada. Com muitos conhecimentos. Eu prometi a cura do cego Bartimeu para encerrar. Quando nós falamos assim, Jesus foi para Jericó. Jesus foi para Betânia, de Betânia para Jerusalém, de Cafarnaum para Jericó e para Jerusalém. Quando nós falarmos isso, pensemos que Jesus de Cafarnaum a Jerusalém andou 190 quilômetros. E ao sair de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão que estava junto com um mendigo cego chamado Bartimeu. Bar é uma expressão que quer dizer filho de Simão Bar Jonas, filho de Jonas. Então, Bartimeu, filho de Timeu. Começou a gritar Jesus. Filho de Davi,
tenha compaixão de mim. Vamos aos detalhes. Os discípulos começaram a ficar incomodados. Repreenderam. Você, cala a boca. Se você fosse cego, vendo que o homem que ia te curar estava passando, que você sabia que não sabia onde estava, você não ia gritar? Você, não. Quanto mais mandava ele parar, mais ele gritava. Jesus já tinha ouvido isso, né? Mas ele queria a lição. Parou Jesus e disse: chamai-o. E dizendo-lhe: tende bom ânimo, disseram eles. Depois que Jesus chamou assim: olha, veja, eu sou o bonzinho que agora vai te levar até Jesus. Chamai-o. E chamando o cego, disse: tende bom ânimo, e foi ter com Jesus. Perguntou Jesus para o cego: vejam, hein? Que queres que eu te faça? Ele poderia ter esquecido a cegueira dele. Sabe uma coisa? Pediu outras coisas. Pediu um pouco mais de riqueza, de bens, né? Um pouco mais de fartura. Não. Ele estava consciente do desafio que ele tinha. Senhor, que eu veja. Uma pergunta simples, curta, e uma resposta curta também. Senhor, que eu veja. Ele não pediu mais nada. Jesus disse: bom, a tua fé te salvou. Seja feita conforme a tua vontade. Em outras narrativas, conta que ele lançou a capa que tinha e foi correndo ter com Jesus. O cego Bartimeu. Nós hoje estamos aqui para perguntar, neste momento delicadíssimo do nosso planeta: Senhor, que tu queres de mim? Senhor, qual é a tua vontade? Se nós perguntarmos isso sinceramente, podemos ter a mais absoluta certeza que Ele vai nos responder. Mas um detalhe: estejamos preparados, porque a resposta pode nos contrariar as nossas expectativas. Pode não ser aquilo que nós esperamos, mas é a vontade de Deus. Nós não queríamos, que a vontade de Deus tem caprichos na nossa existência. Caprichos especiais. Uma vez, me perdoem falar algo pessoal, após tantos anos aqui, vou contar uma coisinha pessoal para vocês. Em 1986, após ter me formado na Escola Técnica Federal de Pelotas, procuramos na região, nas redondezas, fizemos vários concursos naturais para uma pessoa jovem que queria ingressar no mundo profissional. Até passamos em alguns concursos, mas em um dado momento chegava na hora da contratação, não se firmava. E não é possível, todo o processo foi concluído com êxito e tal, mas na hora, no último minuto, por pelo menos 4 meses, não funcionou. Então, eu falei: cara, tem uma coisa errada. Eu na época já frequentava a instituição espírita. Eu comecei acompanhando, sendo guarda-costa das minhas irmãs, né, para ir à noite no centro espírita. A minha irmã está lá me ouvindo. Para ir à noite no centro espírita, então eu ia ajudar, mas sabe que já ia sentando assim: nossa, até que hoje. Quando é que vai ser? Na próxima semana? Vamos lá. A princípio começamos indo de guarda-costas, depois nós guardávamos as nossas próprias costas para ir no centro espírita. E gostávamos, e então já estávamos tendo essa noção, né? Como é importante também a questão de ler, se instruir. Mas na hora que tivermos que praticar, praticamos.
Eu falei, mas tem uma coisa errada, hein? Eu acho que eu ouvi lá que, né, Deus tem desígnios insondáveis para nós. E eu um dia, no final de tarde, fui lá na ponte do Rio São Gonçalo para fazer uma prece, dizer, Senhor, que tu queres que eu faça? Porque eu acho que eu estou querendo algo que tu não quer para mim. Aparentemente nada estava dando certo. Eu falei, Senhor, eu fui mais ousado. Eu quero fazer a tua vontade. Estava corajoso. O sol estava se pondo, estava bonito. Nós vamos fazer isso. Senti assim, né, uma alegria muito grande. Que bom, estou confortável, estou calmo. No outro dia, o telefone toca na minha residência. Geraldo, é para você. Eu estou falando de São Paulo. Você foi selecionado para trabalhar aqui numa empresa. Falei, eu nem prestei concurso em São Paulo. Mas teu nome está aqui. Eu falei, mas como é que consegui o telefone? Eu falei, não sei. Está aqui, Geraldo Nunes, teu telefone. Da tua casa. Estamos entrando, contratado, estagiário. Eu olhei assim, aonde é? É em Cajati. Peguei um mapa rápido que tinha, olhei a distância, 1.300 quilômetros, falei, não, há um engano. Não vai dar. Quando eu ia dizer não vai dar, uma voz soou na minha consciência dizendo, você pediu. Que queres que eu faça? É isso que nós queremos. Eu falei, sabe que tá. Quando que eu tenho que estar aí? Isso foi numa quinta. Segunda-feira. Estamos lá há 33 anos. Quando nós perguntávamos, não pense que foi fácil, né? Mas nós honramos uma pergunta que nós fizemos para Deus. Que tu queres que eu faça? Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Abramos o nosso coração, porque Deus vai dizer para nós, cada um de nós tem uma missão importante para fazer aqui na Terra. Mas nós só vamos enxergar se nós jogarmos a nossa capa de conveniência fora, como fez o Bartimeu. Se a gente for diante de Jesus, eu quero ver, e Ele vai nos dar a visão. Que isso vai nos custar muitas vezes amizades, vai nos custar muitas vezes as amizades convenientes, é claro, não as reais. Vai nos custar dissabores. Mas uma coisa é certa, o amor de Deus nunca vai nos faltar. Para encerrar. Para concluir. Quem mais poderia ter dívida com Jesus que não Judas? O homem que entregou, beijou lá no Horto das Oliveiras. Jesus olhou para Judas, já tinha dito, ele vai me trair. Já sabia que era ele. Lá na Santa Ceia ele disse para João, aquele que botar a mão comigo agora é ele que vai me trair. Ele olhando para João, pegou a mão, tocou na bacia, João só olhando, Judas pegou o pão, olhou, comeu e falou, meu Deus, é Judas. Estava Jesus no Horto das Oliveiras, Judas chegou, beijou-o. Quando nós pensávamos em amigos, hein? Jesus olhou para ele e disse, olha o que Jesus disse, amigo, a que viestes? Não tirou até o último minuto o título de amigo de Judas, dando a chance para ele não fazer, porque ele não precisava fazer aquilo. Mas ele fez. Depois ele se enforcou, foi para uma região difícil, parecia que estava tudo perdido, mas uma dama foi buscá-lo nessa região difícil. Quando nós achamos que estamos perdidos, lembremos de Judas, porque ele teve alguém que lhe patrocinou ao seu reerguimento. E não vai ser diferente com nenhum de nós. É só nós querermos. E ele nem queria.
estava lá jogado. Mas o amor de Deus não nos esquece. Nunca. Em nenhum momento da nossa vida, no mais difícil, no pior que possa parecer, o amor de Deus não nos desampara. E Maria Dolores retratou isso num poema e eu quero ler para encerrar esse poema. No livro Momentos de Ouro, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Depois de muito tempo, sob os quadros sombrios do Calvário, Judas cego, por isso o poema está aqui, ele não enxergava no mundo espiritual. Judas cego no além errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher dos planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar. Chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado. Eu sou um morto e estou vivo. Matei-me, novamente estou de pé. Sem consolo, sem falar, sem amor e sem fé, não ouvistes falar de Judas, o traidor? Sou eu quem aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz, e em flagelo e aflição. Eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Não me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita, o assunto que lastima é unicamente meu. A gente às vezes quer, né? Não quer sair do nosso bar. No entanto, a dama respondeu: meu filho, eu sei que chora, sei que luta, sei que é a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te. Nós falamos em remorso aqui, né? Arrependimento. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti buscando-te um filho amado, sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu e bradou, rude e pasmo: mãe, não venhais aqui com mentiras e sarcasmos. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver, ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos e expulsou-me a esconjuros. Ainda assim, disse a mãe docemente, disse a dama docemente: por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra. Perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo. Dar-te-ei outra mãe. Pensa, descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou com quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós?
Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor? Ou anjo celestial que presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Muito obrigado a todos. Uma ótima noite.